pastor ontem me incumbiu dessa missão de dar a mensagem hoje e eu não pude rejeitar, porque a palavra de Deus é algo que arde no meu peito. Esses últimos tempos eu tenho orado a Deus para eu deixar de ser um crente menino, inconstante na fé. Porque o que fazia a nação de Israel, de tempos em tempos, era pecar, se voltava contra Deus, consequentemente, eles recebiam o mal com aquilo ali, Eles, todas as vezes que eles se voltavam contra Deus, desobedeciam ao Senhor, recaía sobre eles uma aflição, uma luta, uma dificuldade, eles ficavam cativos, oprimidos, aí se voltavam para Deus, e Deus se tornava à frente do povo, dava vitória, mas depois de um tempo o povo tornava a pecar novamente, e algo que eu peço a Deus é que eu venha ter essa comunhão diária com Ele. Amém? É uma honra, é um privilégio estar aqui, e eu queria compartilhar com os irmãos um texto que se encontra de 1 de Pedro 1, 19 e 20, se puder colocar aí. Vamos abrir a Bíblia que não deu tempo. Glória a Deus. Aleluia. 1 de Pedro 1, 19 e 20. Vou abrir. Primeira de Pedro 1. Errei aqui. É 1 de Pedro 1, 19. Que é assim, Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós. Eu queria trazer uma mensagem falando sobre o cordeiro, o significado do cordeiro, porque aqui Pedro ele vai falar que Jesus é o cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo. O que eu entendo com isso é que Deus sempre teve um plano de salvação muito antes de tudo existir, Deus não precisou de um plano B para corrigir um plano A. Não foi porque o homem caiu com a desobediência que Deus então planejou o plano de salvação, de redenção. Não foi isso. Deus, na sua obra, na sua presciência, com todo o seu poder, ele já tinha esse plano de salvação para cada um de nós, Então Deus ele tem o controle de tudo. Então ele já tinha em seu plano enviar o seu filho como cordeiro de Deus, que haveria de ser imolado em favor de nós, para nos salvar. Isaías 40, 20 fala que Deus mede as águas com as conchas das suas mãos. Em Salmos 139 fala que os meus dias foram escritos no seu livro antes mesmo que um só deles existisse. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem o controle nas nossas mãos, Às vezes, a gente acha que a gente tem o domínio da nossa vida. Muitos até pregam, ensinam que nós temos domínio da nossa salvação. E não temos domínio de nada. Quem diria Jonas, Então, Deus tem o controle de tudo. O projeto de Deus, o plano de salvação já tinha sido arquitetado por Deus muito antes de eu e você existir.
né? E então, com a figura do cordeiro, eu queria ler um texto lá em Êxodo 12, do 23 ao 27. Esse eu quero que ponha aí, por favor. Né? Aqui Deus instituiu aqui a Páscoa. Foi quando a Páscoa, né, que é uma das maiores festas de Israel, do povo judeu, né? A Páscoa simboliza a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Fala assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aqui a nação de Israel estava cativa no Egito por volta de 400 anos, 430 anos, sendo oprimido, né? Sendo escravizado. E aqui, na 10ª praga, Deus dá uma ordem a Moisés para que matasse um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro para uma família inteira, né? E que assasse esse animal e comesse, né? E o sangue do cordeiro seja aspergido nas vergas e os umbrais das portas dos filhos de Israel. E naquela noite, à meia-noite, o anjo da morte enviado pelo Senhor passou no Egito, enquanto os israelitas estavam ceando, comendo o cordeiro, ceando lá na frente, né, com Cristo, mas quando estava celebrando ali, né, a Páscoa, estava comendo o cordeiro, o anjo passa à meia-noite e passa por cima, aquele que via a casa que tinha o sangue nos umbrais, o sangue do cordeiro. Deus ali passava, o anjo da morte passava por cima, e ali o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, e somente os filhos de Israel que tinham o sangue do cordeiro não foi ferido com a morte, os primogênitos. E naquela noite Deus libertou o povo de Israel. Então o cordeiro foi imolado, e assim como o cordeiro na velha aliança foi imolado, Cristo foi imolado, o seu sangue foi derramado por nós, e a morte mais, o poder das trevas não tem domínio sobre a nossa vida, porque o Senhor nos purificou, nos lavou com o seu sangue. Porém aqui, agora eu queria algo que sempre pedem aqui os pregadores, eu quero que repitam aos irmãos, agora é minha vingança. Fala assim: na antiga aliança o sangue cobria. Fala assim: na antiga aliança o sangue cobria. Na nova aliança o sangue remove. Na nova aliança o sangue remove. Amém. Na antiga aliança é algo que nesse texto ele é profético, e esse texto ele é um memorial, porque Deus ele ordena que no dia que foi instituída a Páscoa, que anualmente fosse celebrada a Páscoa em memorial do que o Senhor fez com os filhos de Israel aproximadamente 1.200 a 1.300 anos antes de Cristo, né? Então Deus ali anualmente instituiu, né, esse estatuto perpétuo para que celebre a Páscoa. E por que eu disse cobria? Porque assim como no dia da expiação o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
né, uma vez por ano, também é como estatuto perpétuo, e o sangue do animal era aspergido sobre o propiciatório é a tampa da Arca da Aliança, e lá continha os 10 mandamentos, as leis, a vara de Arão e o pote do maná. Então a lei que condenava o povo estava dentro da arca, mas quando o sangue era aspergido, o Senhor se fazia propício a Israel. O Senhor perdoava os pecados de Israel. Mas o sangue de animal não tinha o poder de remover. Ele só cumpria. Então era um sacrifício temporário, né? Em Hebreus 10:4, fala assim: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então na velha aliança, o sacrifício tinha um poder só de cobrir, ele cobria. Então Deus, ele era propício a Israel, perdoava os pecados de Israel, mas todas as vezes que o povo pecava, tinha que novamente sacrificar um cordeiro, sacrificar um animal. E na velha aliança só tinha essa função. Mas Cristo Jesus, o sangue dele é perfeito. Por isso que eu intitulo essa mensagem de Jesus, o Cordeiro Perfeito. Porque ele é o Cordeiro de Deus. Em João 1:29, se eu não me engano, vai dizer assim, que quando João avista Jesus vindo, João fala assim, mesmo ele sendo rei, João não falou eis o rei, mesmo ele sendo sumo sacerdote, não falou sumo sacerdote, mesmo ele sendo o rei, o Todo-Poderoso, não chamou, mas ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que remove o pecado. Então, se na velha aliança o sangue de animais e bodes não tinha o poder de remover, só de cumprir, o sangue de Jesus veio para remover os nossos pecados. Veio para tirar o nosso pecado permanentemente. Então, nós temos a salvação garantida, porque é no sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, do unigênito do Pai. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Em Mateus 26, do 26 ao 29, tem como pôr aí, irmãos? Para eu ler. Aleluia. Fala assim, então direis, e digo-vos que desde agora não beberei. Mateus 26 ao 29. Mateus 26, versículo 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui se cumpre o que profeticamente já tinha sido cumprido na instituição da Páscoa. Porque Cristo Jesus aqui foi justamente na Páscoa. Foi justamente quando Jesus aqui institui a ceia do Senhor. Aqui ele está dizendo: eu sou o corpo, eu vou ser entregue por vocês. Assim como o Cordeiro no Egito libertou o povo de Israel da aflição, da escravidão, Cristo Jesus, no dia da Páscoa, ele se entregou, ele foi imolado. Por isso que ceiamos aqui, porque todas as vezes que bebedes desse pão e comedes desse cálice, todas as vezes que comedes desse pão e bebedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É isso, a ceia é isso, a gente celebra a nossa libertação, a gente celebra a nossa redenção, que foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome. Aleluia. Aqui tudo, tem outro sinal que fala que Jesus, lá em João 8,36, fala que Jesus falou: Abraão viu o meu dia e se alegrou.
Quando Abraão estava subindo, né, para sacrificar o seu filho, Isaac fala: pai, aonde está o cordeiro? Né? Aqui está a lenha. Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro. Né? Abraão, já muitos anos atrás, antes de Cristo, Abraão, pai da fé, já estava visualizando, já estava vendo a promessa se cumprindo, Cristo se entregando por nós. Toda a palavra, toda a antiga aliança, ela direciona para Cristo, ela direciona para a obra redentora de Cristo Jesus. Quando a gente tem um entendimento da palavra de Deus, a gente vê que pelas nossas obras, pelas nossas ações, não tem como o ser humano se manter em santidade para a salvação, porque a redenção, Cristo Jesus, a palavra fala que o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei para que a gente tivesse vida. Cristo nos redimiu. Fala em Colossenses, fala que o escrito de dívida foi quitado na cruz do Calvário. Então, não se sinta triste pelas aflições, porque Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo Jesus fala que o meu fardo é leve. Por quê? Porque ele já pagou. Né? Mas a nossa vida não é a graça que Deus nos dá, não é uma graça irresponsável. É uma graça responsável. Porque aquele que é salvo, aquele que é redimido, aquele que tem um entendimento da salvação, busca andar em alinhamento com a palavra de Deus. Porque sabe que o filho, quando anda em obediência, recebe a bênção, mas aquele que anda em desobediência recebe o quê? Correção de Deus. Correção. Para os filhos é correção. Então Deus corrige aquele que ele ama. Eu falo por mim mesmo. Quantas vezes na caminhada a gente desanima, né? A gente comete algumas falhas que entristece a Deus, a gente fica se sentindo mal. Muitas das vezes, até a gente querendo ter base bíblica para acreditar que, por mais que a gente faça, não devemos andar, né? Aquele que perseverar até o fim, né? Nós devemos perseverar, mas toda vez que a gente achar que a gente é capaz de alguma coisa por nós mesmos, aí Deus abate, porque aí entra a soberba. Entra a soberba, entra o achar que a gente é capaz de alguma coisa pelas nossas forças. Nós não estamos sendo capazes de nada. Né? Quando houve a queda do homem, né, nós herdamos de Adão essa consequência, esse pecado, esse distanciamento. Houve uma separação entre o homem e Deus. Mas quando Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele nos reconciliou com o Pai. Aquele véu que separava no templo o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote poderia entrar para oferecer sacrifícios ao povo de Israel, só ele podia entrar. Esse véu, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele rasgou de alto a baixo. E hoje, cada um de nós temos livre acesso ao Pai para buscar a Deus. Não é pelas nossas obras, mas pela obra redentora de Cristo Jesus. Por isso eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus pelo prazer, pela oportunidade, né? E pela fé, irmãos, pela fé. Vivemos, a Bíblia fala que o justo viverá da sua fé. O justo viverá da sua fé. Então Deus plantou, quando Cristo, né, a palavra fala que ressuscitamos com Cristo, né? E Deus, ele colocou em nós, né, essa fé salvífica, né, essa fé que nenhum homem pode ter. A fé que foi dada por Deus para que nós alcancemos, para que ele nos alcancemos. A Bíblia fala que Jesus falou que nenhum das minhas ovelhas que o Pai me deu, eu vou desamparar. Ou seja, Deus deu. Deus deu. Então, tendo esse entendimento, né, da salvação, da graça de Deus, como Hebreus 2:8 vai falar que a graça, né, é um favor imerecido, né, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma dádiva de Deus, é uma graça que Deus nos deu. Por isso estamos aqui, né? Mas Jesus nos ensina a valorizar,
nos ensina a valorizar aquilo que Ele nos deu, né? Assim como a parábola fala daquele que encontrou um tesouro, né, na terra e vendeu tudo que tinha por causa daquilo ali. Então o reino de Deus tem que valorizar com todo amor. Uma oração que eu peço a Deus é que eu busque esse amor que agrade a Ele, buscando que agrademos ao Senhor com as nossas ações, com as nossas atitudes, que verdadeiramente colocamos o nosso amor nele, né? Porque se fomos crucificados com Cristo e ressuscitando com Ele, não vivemos mais para esse mundo. Cristo disse, né? Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Só que não é uma negação uma só vez, é uma negação diária. Todos os dias nós carregamos a nossa cruz. Todos os dias nós negamos a nós mesmos. Todos os dias o pecado bate a porta. Todos os dias aquele vizinho vai testar a nossa fé, vai ver se a gente vai agir na carne ou não, mas é nessa hora que você vai provar, que você vai mostrar para o diabo que você é crente, que você é um salvo, que você leva a marca da promessa, que aí há um crente. Todas as vezes que a dificuldade vir, você vai ter um escape da parte de Deus, né? A Bíblia fala que a tentação não é senão carnal, não é uma tentação sobrenatural, não é algo que não conseguimos suportar, mas Deus nos faz suportar, né? Então, sem querer fugir da mensagem do Cordeiro de Deus, já fugindo um pouco, mas eu glorifico a Deus. Irmãos, frisa em João 1,29, fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que eu quero trazer. Na antiga aliança, o sacrifício de touros e de bodes, né, de animais, não tinha o poder de remover, ele só cobria. E na nova aliança, o sangue de Cristo remove. Então, Cristo instituiu a ceia, ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador, ele é o nosso redentor. Então, vamos prosseguir na caminhada rumo a Canaã celestial, né? Que é o nosso alvo é Cristo, e devemos andar em comunhão com Deus, né? Então eu oro para que o Senhor abençoe a vida de cada um nessa noite. Eu não sou pregador, estou tentando ser aqui, né? Mas Deus está me dando graça. Eu peço muita graça a Deus, porque quem me conhece de infância, o pastor sabe, né? Minha tia sabe a dificuldade que eu tenho que eu tinha. Não vou falar que eu tenho não, porque Deus, Espírito Santo, eu peço muito a Deus, Ele tem me dado graça, né? Porque algo que desde novo arde no meu coração é de falar mais de Cristo, né? E uma dificuldade que eu tinha muito era do microfone, mas Deus tem me dado graça e o Espírito Santo tem confirmado, porque eu não tenho procurado nada, mas Deus tem cada dia me dando uma nova oportunidade, né? Seja na cápsula, né? Seja na semana de oração, e eu disse a Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não vou negar um chamado. Billy Graham disse assim, Billy Graham foi convidado a se candidatar, né, a presidente, né, dos Estados Unidos, e ele disse que ele não iria regredir, ele não iria retroceder, que para ele isso seria um retrocesso, porque ele já era embaixador de Cristo na terra. O maior prazer dele era pregar o Evangelho. Então, se existe um prazer melhor nessa terra, eu não sei o que é. O maior prazer de tudo é transmitir a palavra de Deus. Amém. Né? É poder falar desse amor que nos constrange. Esse amor de Cristo. E eu falo: Senhor, não vai ter limitação nenhuma que vai me impedir de falar do seu amor. Se o Senhor me chamar, eu estou pronto a fazer a tua obra. Amém. Seja onde for, seja como for. Então eu glorifico a Deus, eu dou graças ao Senhor. Eu sei o quanto eu tenho que melhorar como cristão, né? Porque uma das coisas que Deus deixou para nós, né? Percebe-se que quando Deus enviava o maná do céu para o povo, a ordem de Deus era o quê? Todas as manhãs saísse, colher o maná daquele dia e no outro dia colher de novo, né?
Só que teve gente que colheu o maná a mais, e aí, consequentemente, o maná apodreceu. O que eu entendo com isso é o seguinte, que assim como o maná era o alimento do povo de Israel, e eles todas as manhãs deveriam buscar esse alimento, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Na oração do Pai Nosso ele fala, o pão nosso de cada dia nos dê hoje e amanhã. Nos dê hoje de novo e amanhã nos dê hoje de novo. Então é uma busca, é um relacionamento diário, porque dentro de nós há duas naturezas. A natureza terrena e a natureza espiritual. A que vai sobressair é a qual a gente alimenta mais. Então, assim como no princípio Deus criou o homem para ter um relacionamento diário com Ele, e houve essa separação, quando Cristo nos reconciliou com o Pai, era para que a gente tornássemos novamente a ter esse relacionamento com Ele diário. Né? Porque o Espírito, ele vivifica, ele mortifica a carne. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, fortifica-te na graça. Então devemos nos fortificar em Deus, buscar a Deus. Amém. Buscar ter esse relacionamento. E muitas das vezes eu, mesmo sabendo que a busca ela é diária, às vezes a gente, por causa dos afazeres do dia a dia, por causa da correria, a gente deixa para depois, e passa o dia, a gente não ora, não lê a Bíblia, não busca a Deus, e com isso a gente vai enfraquecendo, porque a gente não busca a Deus, a gente não busca essa presença de Deus, né? Não há outro caminho a não ser o de Cristo, né? Eu iria falar outra coisa aqui, mas eu acabei esquecendo. Amém? E sem querer me prolongar, porque eu fugi um pouco da mensagem que era Jesus, o Cordeiro de Deus, já fui logo para um devocional diário, uma busca diária. Eu quero que essa mensagem fale a cada um dos corações aqui nessa noite, porque eu creio que Deus trouxe cada um aqui. Ainda que você ache que foi você que veio aqui por sua própria vontade. Mas não, foi Cristo que te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. E eu louvo a Deus por isso. Eu dou graças ao Senhor e assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, eu acho que eu fui muito rápido, mas